Agora fala, turma, Regimento Geral da Unesp. Fique por aí, bem legal, importantes dicas e alertas gerais, porque a prova se aproxima. Você não pode errar questão de regimento, perder ponto. Melhor pontuação, melhor classificação, e aí a sonhada convocação para a contratação. Rimas à parte, revisando, treinando com questões, testando conhecimentos. São bastantes assuntos que trataremos neste vídeo, bem legal. Talvez algo passe desapercebido por você, mas aqui não. Aqui é melhor preparação. Então veja comigo, primeira questão no estilo cara crachá, o apelido que eu dei a essas questões. O que compete a quem? A quem compete o quê? De acordo com o regimento. E aqui, de propósito, uma questão que não foi cobrada ainda. É comum, galera. Olha, virou até carne de vaca, com todo respeito. Nomear os componentes das bancas examinadoras, etc., compete a, claro, conforme o Regimento Geral da Unesp, alternativas A, B, C, D e E, entre elas, congregação, resposta da questão. 4 vezes, em 4 ocasiões, cobrada a questão cuja resposta era congregação. Aqui, então você, Fábio, então quer dizer que não é a congregação? Tá vendo? Porque a pessoa começa a estudar o regimento, já ouviu falar de uma igreja, congregação, né? Mas o que é congregar? É reunir. Então, na congregação de uma unidade universitária da Unesp, lá estão reunidos os membros, egrégia composição da congregação. Ali estão professores, alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e servidores técnico-administrativos. Atualmente, em 11 de junho de 2026, sou membro da congregação da Faculdade de Medicina Veterinária, Unesp Campus de Araçatuba, com bastante alegria, orgulho. Beleza? Então vamos lá. De acordo com o regimento, controlar a frequência do pessoal lotado no departamento, informando a seção competente, compete. Muita gente se perde, competente, compete. Meu Deus! Isso aqui é a competência, a atribuição. De acordo com o regimento, é de quem essa competência e atribuição? E a seção competente aqui citada é a seção técnica de gestão de pessoas, antigo RH, recursos humanos. Legal? Isso é só curiosidade, porque, vamos lá, diretor da unidade, seria ele que controlaria a frequência do pessoal lotado no departamento? Ô Fábio, tá fácil demais. Citou o departamento no enunciado da questão, só pode ser algo do departamento. Legal, aqui no canal já falei para você, cuidado, não confundir as competências do conselho do departamento, que é como um legislativo, reunião de pessoas de determinado departamento dentro de uma faculdade da Unesp, e o chefe do departamento, a chefia departamental, é o executivo naquele departamento. Legal? Então, claro, já avançando aqui na resposta da questão, ou é conselho ou é chefe. Mas veja, verbo controlar, infinitivo. Alguém controla. É o conselho que vai controlar. Lá existem 6, 10, 15 professores reunidos porque fazem parte do departamento e eles vão ficar controlando a frequência do pessoal que está lotado, que trabalha ali no departamento. É claro que não, talvez questão fácil demais para muita gente, mas está aí, ó, resposta da questão, escola. Veja, no regimento, quando você fizer a leitura e estiver escrito apenas unidade, é unidade universitária. Quando o regimento quer falar de uma unidade auxiliar, estará escrito, expresso, é unidade auxiliar. E o que é unidade auxiliar? Até apenas como curiosidade também, na Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, Unesp, existe a unidade auxiliar chamada Hospital Veterinário. Legal? Além disso, Fazenda de Ensino e Pesquisa, FEP, são 2 unidades auxiliares
da Faculdade de Medicina Veterinária Unesp de Araçatuba. Na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, existem também 2 unidades auxiliares, o Centro de Oncologia Bucal, COB, e também o Centro de Atendimento às Pessoas Excepcionais, ou Centro de Atendimento aos PCDs, é o COE. Tudo bem? Mas, voltando ao que falávamos, e o que é a unidade universitária? Porque você leu no regimento, falou algo de unidade, como está na alternativa A, cabe ao diretor da unidade. Que unidade? Unidade universitária é faculdade, ou unidade universitária é instituto. Isso na Universidade Estadual Paulista. Então, existe o diretor da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, existe o diretor do Instituto de Artes de São Paulo. Beleza, legal. Você vê competências do chefe do departamento, aqui em tela apenas 5, mas como eu disse, verbos no infinitivo, chefiar, competência do chefe do departamento. Presidir reuniões do departamento. Lembram-se, conselho do departamento é uma reunião de professores que estão aqui trabalhando, lotados nesse departamento. E aí o chefe do departamento, ele convoca essas reuniões do conselho do departamento. E ele preside essas reuniões do conselho do departamento. Então, chefiar, representar, convocar, presidir, submeter à consideração do conselho. Aqui não tem erro. Está na questão lá, falando de competência, você ficaria em dúvida, é do chefe ou do conselho? Como assim o conselho do departamento vai submeter à consideração do próprio conselho? Claro que não. Inciso 3º, dificilmente cobrado em alguma prova. Legal? Fiscalizar. Olha o chefe fiscalizando o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa. E quem controla a frequência do pessoal lotado no departamento e vai informar a seção competente, realmente chefe do departamento. Vamos lá então, porque é legal que na questão nada é à toa aqui no canal Concurso. Galera, já deixou um like? Isso ajuda bastante o canal. Tem gostado dos vídeos? Quer mais? Escreva nos comentários apenas o símbolo de mais. Faça isso para mim. Só um maisinho assim no comentário. Você não perde tempo e ajuda demais o canal. Vou ampliar, ó. Apenas o sinalzinho de mais para mim, porque você quer mais questões e isso auxilia demais o canal. Beleza? Então eu falava que nada à toa aqui nos vídeos. Veja, diretor de divisão. Como é que ele controlaria a frequência de pessoal lotado no departamento? Esse diretor existe, mas é o diretor de divisão administrativa dentro da faculdade. Existe a divisão técnica acadêmica, existe a divisão técnico-administrativa. Legal? Se o Fábio falou uma besteira, você trabalha na Unesp, pode me corrigir. Estou aqui também para aprender. Então falava, tem diretor da unidade, você já sabe, é diretor de faculdade ou diretor de instituto, porque no regimento falou unidade, então é unidade universitária. E mais, eu vou adiantar, hein? Falou diretor. Você também vai subentender que se trata do diretor de uma unidade universitária. Legal? Estiver na alternativa apenas diretor, então é diretor de uma faculdade ou instituto da Unesp. Porque existe diretor de divisão, existe diretor de uma autarquia. Veja lá no regimento, Centro Paula Souza possui diretor ou presidente? Olha o alerta. Centro Paula Souza muito cobrado em provas anteriores. Mas aqui já vimos a resposta. Você viu os verbos no infinitivo, fiscalizar, controlar, chefiar, presidir, competências do chefe do departamento. Aproveite agora e ativamente vá ao regimento e veja as competências do conselho do departamento. Mas eu falei aqui no canal, veja nos cards. Você clica e eu falo bastante sobre isso. Chefe do departamento tem suas atribuições. O conselho do departamento possui outras competências. Então falávamos, existe diretor de divisão? Tá aqui, ó. Fábio, cadê a administrativa? Lá na frente, artigo 173, diz que cabe recurso de decisões dos diretores de departamento e dos diretores de divisões administrativas e de outras autoridades de igual nível, vai caber recurso àquela autoridade imediatamente superior. Fábio, e diretor de departamento não é chefe? Sim, mas não se confunda. Essa expressão
essa palavra diretor de departamento, desconsidere, a não ser quando fala de competência para aplicar penalidades disciplinares ou dos recursos das decisões. Tudo bem? Porque no regimento você vai ouvir falar bastante do chefe do departamento. Será que existe diretor de departamento? Porventura existe, porque senão não estaria no regimento. Mas seria um diretor de departamento de uma unidade complementar? Seria o diretor de departamento de uma autarquia? Seria o diretor de departamento de um campus experimental da Unesp? Isso é devagar se perder nos estudos. Importante que você vê 2 vezes citado esse nome, diretor de departamento, mas só quando fala de penas disciplinares e recursos de decisões. Tudo bem? É por isso que na questão estava aqui, ó. Seria competência para controlar a frequência do pessoal no departamento do diretor de divisão? Não, você viu que não. Tá bom, então? Então, cuidado, conselho e chefe, ambos do departamento. Vamos lá, não temos tempo a perder essa questão daquele modelo que eu gosto bastante, a banca VUNESP também. Em tela, pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá na prova essa questão aqui. Você garante o ponto? Você perde tempo. Vamos lá. Assinale a alternativa que esteja de acordo com o que dita o regimento, porque em provas anteriores já esteve escrito em enunciado ditames do regimento, ditados pelo regimento. Então, de acordo com o que dita o regimento, com o que ensina, esclarece, com o que orienta, com o que está escrito no regimento, A, B, C, D ou E. Vamos à alternativa E. As diretorias do DCE, do DA e do CA terão a composição prevista no Estatuto da Unesp. Por isso que eu falei, fique por aí. Primeira coisa, está certo ou está errado de acordo com o regimento? Mas também, você sabe o que significa DCE, DA, CA? Já vai escrevendo nos comentários. Legal? Eu trouxe tudo bem legal. Vou antecipar, vou mostrar para você aqui, ó. Veja, na Faculdade de Odontologia está ali o Diretório Acadêmico e é DACA, porque é Diretório Acadêmico Carlos Aldrovandi. E você vê que, inclusive, até explica o que é um diretório acadêmico. Aí você lê. O que é um centro acadêmico? CA. Tá vendo? Mas isso, a definição de diretório, de centro, você não precisa saber. É apenas por curiosidade que trouxe aqui para você. Agora sim, as diretorias do DCE e do DA e do CA terão a composição prevista nos seus próprios regimentos. Existe o regimento do Diretório Central de Estudantes, DCE, eu trouxe em destaque na cor amarela, DA, Diretório Acadêmico, CA, Centro Acadêmico. Então, cada um com seu regimento. Então, veja a questão, se a pessoa não presta atenção, pode errar. Poderia também estar escrito a composição prevista no Regimento Geral da Unesp. Também estaria errado. Não é no Regimento Geral da Unesp que está prevista a composição das diretorias do DCE, DA e CA. Legal? O grau acadêmico, diploma ou certificado de curso só será obtido após o cumprimento por parte do discente do currículo pretendido, tendo integralizado dessa forma o número de créditos fixados pelo quem fixa o número de créditos é o CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária? Ou seria o CO? Ou a congregação? Ou a reitoria, a diretoria, a CPA, Conselho do Departamento? Que loucura, Fábio! Agência Unesp de Inovação, a UIN? Claro que não. Realmente é o CEP. Compete a ele o que está aqui, ó. Agora em destaque na cor cinza. Desde dado resposta da questão, veja se eu trouxe bastante fundamentação. E é um alerta. A pessoa começa a ler. Será considerado aprovado com direito aos créditos da disciplina o aluno que, além da exigência da frequência, se perdeu, não leu o final, achou que estava certo, marcou C de casa e perdeu o ponto, galera. Não é nota igual ou superior a 7, mas 5. Fábio, mas eu li várias vezes no regimento, nota igual ou superior a 7, nota igual ou superior a 7. Galera, turma, galera. De trás para frente,
Voltando aqui, você vê que o artigo 67 fundamenta o acerto da alternativa D de dado. Realmente é o CEP quem fixa o número de créditos. No inciso 6º do artigo 128, para obtenção do título de livre docente, aí serão considerados aprovados candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7. Você também vê a realização de concurso para professor titular. Serão considerados aprovados candidatos que alcançarem média igual ou superior a 7. Também para professor assistente, obtiverem média igual ou superior a 7. Então, ali, quando falamos de 5, nota igual ou superior a 5, estamos falando do aluno de graduação, por exemplo. Ele vai ser considerado aprovado, com direito aos créditos da disciplina, se, além de cumprir a exigência de frequência, ele conseguir nota igual a 5 ou nota maior que 5. Legal? Esse trabalho das disciplinas que o compõe aqui é erro do Fábio. Então, leia o que está no artigo 80 até aqui, ó, 5 e entre parênteses o número 5. Veja que importante, porque ali falou de exigência de frequência. Qual a exigência de frequência de acordo com o regimento? O aluno precisa frequentar pelo menos 70% das atividades escolares programadas. Se ele teve 69% de frequência, automaticamente reprovado. Então, quer dizer que o aluno, precisamos olhar a frequência dele e depois, só depois vamos olhar a nota. Poxa, Fábio, mas a aluna X acertava todas as questões, tinha lá seminário, atividades ali extramuros, palestra, tudo. Nota 10, 10, 10, 10, 10, 10, com distinção e louvor. Legal, mas ela assistiu a todas as aulas, né? Mas ela frequentou 70% ou mais de 70% das atividades escolares programadas no calendário daquele ano letivo ou semestre letivo. Se ela não tem 70% ou mais, eu nem olho a nota. Legal? Então guarde. Professor titular, professor assistente e obtenção de título de livre docente. Ao obter esse título, conseguindo o título de livre docente, o professor assistente doutor, por exemplo, torna-se professor associado. Nome antigo, antigamente era chamado de professor adjunto, mas então você entende. Professor associado, professor titular, professor assistente. Você pensa na nota 7. Agora pensou em aluno, nota 5. Isso bastante importante, um alerta, porque alguém começava a ler aqui, e aí primeira, segunda, terceira, marcha e vai, não sei o quê, aí coloca na banguela, no ponto morto, não leu o finalzinho, errou. Tudo bem? E na A, Fábio, o que está de errado, eu já marquei e ganhei o ponto. Galera, turma, galera. Isso aqui valeu até meados, salvo engano, de 2021, 2022. Era uma redação antiga. Isso aqui está no artigo 9º do Regimento Geral da Unesp. Mas, a partir de 2022, 23, 24, 25 e corrente ano de 2026, a redação é outra. Então, peraí. Então, isso estava no regimento? Estava. Então, está certo, Fábio. Não, é com o que está ditado pelo regimento hoje. Com o que dita. Legal? No presente, atualmente. Isso não é mais a redação do artigo 9º. Se não é, não pode ser resposta da questão. E aí, quem marcou a alternativa A achando que entraria com recurso, não tem condição nenhuma. Não, não, não. Indeferido, certeza. E B, qual o erro, Fábio? Acreditem, se quiser, a banca gosta de deixar o erro no finalzinho. Não é a critério da reitoria. Então tá bem legal o vídeo. Veja, artigo 9º, como que é a redação hoje. O seu regimento é isso aqui, ó. Tá vendo? Tá lá na capa. E o mandato de representação de titular e suplente nos órgãos colegiados centrais, esse mandato vai ser extinto no caso de falta dos 2 representantes em 2 sessões consecutivas ou a 4 alternadas por ano de mandato. Antigamente, veja a redação como que era artigo 9º. Perderá o mandato o representante que faltar a 2 sessões consecutivas do Conselho Universitário. E aí, a antiga redação
citava 2 vezes o CO. Na nova fala de órgãos colegiados centrais. Pode ser o CEP, pode ser o CO, pode ser o CAD. Legal? O CAD está no Regimento Geral da Unesp, recentemente inserido. Fala para mim nos comentários, em que inciso de qual artigo do regimento você vê lá a sigla CADE? E o que significa isso, Fábio? Não está lá no regimento. CADE, Conselho de Administração e Desenvolvimento da Unesp. Então você viu lá, olha comigo aqui, CCPG também não fala no regimento, Fábio, eu trouxe para você. É a Câmara Central de Pós-Graduação, CCPG. Então, candidatos aos graus de doutor ou de mestre, falou em doutorado, falou em mestrado, você sabe que é pós-graduação. E aí, que legal, além de cumprir as exigências de aproveitamento e frequência no canal, aqui nos vídeos, nada à toa. Eu fiz buscas no regimento pela palavra-chave frequência. E aí, muita coisa aprendemos nesse vídeo. Você viu falando de frequência em órgão colegiado, você viu falando de frequência em doutorado ou mestrado, mas é a critério da CCPG, não é reitoria, como está na alternativa B de bola, salvo engano, nós veremos. Você guardou, aluno pensou nota 5, professor assistente, professor titular, livre docente, nota 7. E olha, como eu falei para vocês, palavra-chave frequência, lá no parágrafo 1º, artigo 78. Ô, Fábio, isso é ridículo, mas já caiu, galera! Em prova anterior, cabe ao professor a responsabilidade de verificação da frequência dos alunos. É aquilo lá, galera. Tá o pessoal na sala e tem a chamada. Aline, presente. Beatriz, presente. Carla, presente. Legal? O aluno que não tiver frequentado, guarde esse parágrafo 3º em seu coração, do artigo 78 também, galera. Porque campeã de cobrança é essa redação aqui, ó. Se o aluno não tiver frequentado pelo menos 70%, está reprovado automaticamente. Porque em provas anteriores, questões anteriores de concurso público da Unesp, estava lá, número 60, número 80, 75. Tem essa porcentagem de 75% no regimento? Escreva nos comentários. Isso é estudo ativo. Eu falo alguma coisa, você duvida e vai ao regimento para ver se o Fábio acerta ou erra quando fala aqui nos vídeos do canal. Legal, então? Bons estudos, até a sua aprovação. Deixa um like, escreva um comentário. Interagir é importante para o canal O Concur. Isso aí, nas telas finais você verá sugestão de vídeo ou sugestões de playlists aqui do canal para seus estudos. Aqui no canal O Concur falo de regimento, de Constituição do Brasil, também de língua portuguesa e tento ajudar vocês. Não sou professor, adoro ler a deferência de vocês nos comentários. Obrigado, professor. Que legal, professor. Não sou professor. Geralmente nos vídeos nem cito o meu próprio nome, né? A não ser quando faço aqueles avisos, alertas. Então eu imagino que com dedicação e tempo dedicado a vocês, eu talvez seja um facilitador nos estudos. Tudo bem? E inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder outros vídeos sobre legislação Unesp, regimento e Constituição e língua portuguesa para concurso público da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Isso aí! Valeu, galera! Valeu, turma! Até mais ver!